Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 19 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E vamos iniciar, porque nós temos a honra de termos o nosso professor Valdeir, que vai cantar um pouco para a gente. E logo depois eu vou pedir para a Cecília fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, neste clima de harmonia e de paz que a vossa misericórdia nos concede, acolhendo nesta casa bendita para um momento de aprendizado, para um momento de reflexão,
aproveitando os grandes ensinamentos dos nossos irmãos superiores, que através da psicografia de Francisco Cândido Xavier nos trazem lições lindas, maravilhosas. E neste momento, Senhor, nós pedimos que nos fortaleça o coração, o entendimento, que nos fortaleça a disposição, a vontade para alcançar o fim último, o fim real de tudo isso, que a nossa participação no bem, a vivência dos vossos santos ensinamentos. Ajuda-nos, Mestre, em tudo que nós temos lido. Sempre diz que a única coisa que não volta é o tempo desperdiçado. Fazei, Senhor, que esse nosso tempo, que esse nosso hoje, essa noite, esse momento, seja realmente aproveitado por todos nós, internalizando os vossos santos ensinamentos. Mestre querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigada, professor. Obrigada, nossa querida Cecília. Então, hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 21, intitulado Proteção e Realidade. Então, vamos acompanhar uma história que o nosso querido Humberto de Campos vai nos trazer, ou seja, trazendo uma grande lição de ordem moral pautada em um conto. Vamos lá? Praticando a proteção caridosa, Uriel, entidade angélica, transportara Levindo para uma colônia celestial, cheia de flores abertas e bonançosos ventos, ou seja, ventos calmos, onde almas laboriosas, almas trabalhadoras, descansavam da luta humana e trabalhavam pela conquista do porvir na esfera superior. Então vamos entender esse primeiro capítulo. Nós temos, praticando a proteção caridosa, o senhor Uriel. Cicla aí, Uriel. E Uriel é uma entidade angélica. E ele estava transportando para o mundo espiritual o senhor Levindo, ou seja, Levindo acabou de desencarnar e o senhor Uriel é que está transportando ele ao mundo espiritual. E nesse lugar que ele foi transportado, ali era uma colônia celestial, olha a história que o nosso Humberto está trazendo, cheia de flores abertas e calmos ventos, onde almas trabalhadoras estavam ali descansando da luta humana, ou seja, almas caridosas, amorosas, que retornaram ao mundo espiritual em luta, porque aqui na Terra é assim, quanto mais evoluído você é, mais pesado é a cruz, tá? Porque você se torna um diferente no meio dos iguais. Fazer o que todo mundo faz, o que a massa humana faz, é a coisa mais fácil do mundo, não tem sofrimento nenhum. Caia na farra. Se preocupe com todas as coisas materiais. Queira sempre andar impecavelmente da forma que a moda te obriga. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa fazer força. É só seguir o fluxo. Agora, nadar contra a correnteza, isso dói. E um espírito nobre, encarnando no planeta, ele é um solitário. Então, a cruz dele é muito mais pesada. Ficou claro isso? Então, entendeu por que Humberto colocou que eles estavam ali, descansavam da luta humana e trabalhavam pela conquista do porvir na esfera superior. Cada vez continuava trabalhando, aprendendo no mundo espiritual.
porque queriam ir para um ambiente superior. Por quê? O porvir, o futuro superior, de esfera superior. Nós sabemos que quando eu estou no mundo espiritual, eu estou aprendendo lições. Sempre nós vamos estar aprendendo. Quando eu encarno, eu vou praticar o que eu aprendi. O que me mostra que eu estou em evolução é a minha atitude. Então, quando eu vivo, eu estou evoluindo. Eu aprendi a lição, eu fixei a lição. E o que quando a gente fala de uma eternidade? A eternidade, para nós espírita, o que nós aprendemos? O que é a eternidade? É quando eu, espírito, não preciso mais encarnar. Todas as lições que eu tinha de aprender encarnada, eu já aprendi, eu não preciso mais encarnar. Então agora eu vou aprender novas lições celestiais, que nós não fazemos nem ideia dessas lições. Mas o que nós temos a consciência é que o espírito nunca para de evoluir. Sempre ele está no processo de aprimoramento. Por quê? Porque nós nunca seremos Deus. Logo, as lições são infinitas. Ficou claro isso? Então, entendeu por que o repouso? Então, vamos deixar bem claro. Quanto mais evoluído o espírito, mais pesado é a sua cruz. A cruz que o Cristo carregou, era a cruz dele ou foi que colocaram nos ombros dele? Colocaram nos ombros dele. Qual é a nossa diferença? Nós temos cruz? Temos, que nós colocamos. Nós construímos as nossas cruzes, com as nossas atitudes e com os nossos vícios. Nós ainda não estamos no nível de um espírito superior que carrega uma cruz pesada, que não é a dele, é a nossa. Entendeu? Vamos pegar o Chico Xavier. Foi fácil para ele a encarnação. Quem foi que construiu a cruz? Foi ele. Qual foi o mal que esse homem fez? Nenhum. Mas fizeram mal a ele? Muito. Mas ele não fez mal a ninguém. Então a vida ficou pesada para ele porque ele estava convivendo com o espírito da terceira ordem. Espíritos apaixonados, ciumentos e invejosos. Aí ficou pesado. Agora, se um Chico Xavier estivesse vivendo em Júpiter, você pode ter certeza que ele não teria a cruz que nós construímos para ele carregar. Se fosse 2h da manhã, ninguém chegaria próximo dele para dizer assim: o senhor está cansado? O senhor quer um chá? Não. Todas as pessoas que chegavam próximo de Francisco Cândido Xavier era para que ele resolvesse o problema de cada um. Era essa a lição. Para que cada um... Então, todo mundo vai, o espírito da terceira ordem, ele sempre vai para receber. Ele não vai para dar. Ele vai para que os problemas dele sejam resolvidos. Ele não quer ouvir o problema de ninguém. Em nossas orações, nós vamos sempre para pedir. Mas nunca para: Senhor, tens em mim uma serva. O que queres que eu faça? Entendeu? Então é isso. Mas isso é o quê? É uma condição humana. É uma condição humana ainda. Encarnar na Terra, um espírito nobre, ao sair daqui ele precisa de repouso, porque a luta foi árdua. A luta foi árdua. Difere da gente? Difere, porque a cruz que nós carregamos é construção nossa. Esses espíritos nobres, eles não constroem cruz. Eles carregam uma cruz e que não é deles. Ficou claro isso? Ficou bem claro? Ok. Então, conhecemos aqui o senhor Uriel, que é essa entidade angélica, e conhecemos aqui o seu Levindo, que está sendo conduzido pelo senhor Uriel, e o senhor Uriel está levando ele, nesse conto de Humberto de Campos, para uma colônia celestial. Mas é um conto muito bem ilustrado. Porque nós queremos o mundo celeste, mas a gente não entende por que a gente não pode estar lá. E a ideia do Humberto de Campos é explicar isso hoje.
Levindo, o desencarnado, não cometera crimes que abalassem a opinião dos homens. Ou seja, ele cometeu crime. Você entendeu? Uma criatura que vai ali na clínica e faz um aborto silencioso, atingiu a humanidade? Mas é um crime? É. Uma mãe que agride um filho dentro de casa e espanca, muitas vezes, sem ninguém saber, é um crime? A sociedade soube? Entendeu? Um político que desvia dinheiro, é um crime? É. A humanidade soube? Não. Então, nem tudo que como ele coloca aqui, por isso que ele diz, Levindo não cometera crimes que abalassem a opinião dos homens. A opinião dos homens, porque tem muitos crimes que não abalam a opinião do homem, mas não deixa de ser um crime. Entendeu isso? Não deixa de ser um crime aos olhos de Deus, mas não abala os homens. Entretanto, extraíra da existência terrestre todos os proveitos e vantagens suscetíveis de favorecer as paixões inferiores. Ou seja, teve crime? Teve. Abalou a humanidade? Não. Ninguém ficou, o Levindo. Mas ele, entretanto, tirara da existência terrestre todos os proveitos e vantagens suscetíveis de favorecer as paixões inferiores. Ou seja, ele não tirou nada de ordem moral. Tudo que ele tirou, Fábio, foi para satisfazer as suas paixões. Tem muitos levindos por aí. Grande parte. Estragara na mocidade os melhores anos do corpo. Gente, qual a hora de nós termos maior capacidade de trabalhar, se não na juventude? Eu conversando com meu sobrinho Vinícius, sábado, ele me deu a honra de tomar café com a tia Conceição em casa, e ele é um velho disfarçado de jovem. E ele diz, tia, eu tenho muita dificuldade de me encaixar. Eu digo, eu sei, meu filho. Tia, não tem um amigo que não use a maconha. Todos os jovens na festa, tia, usam a maconha. Tia, o pior, a grande maioria usam drogas sintéticas. Tia, eu não sei onde isso vai parar, tia. Eles querem enfiar a goela abaixo. Está muito difícil. Eu disse, meu filho, sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Essa juventude vai morrer bem cedo. E nós vamos ter um vácuo de idade na nossa humanidade. Porque o corpo manda a conta. Então, nós vamos ter um período que vai desaparecer. Porque você acha o quê, jovem? O que você está fazendo hoje com o corpo, com 19, 20, 21, 22 anos, tu acha que isso não vai bem a conta? Você tem no máximo 50 anos aqui na Terra. E se passar disso, vai passar enfermo. Não vai. Não vai. Se não ficar doente mental. Perder a linha do raciocínio, porque essas drogas sintéticas têm um preço muito alto. Isso abala. Hoje eu vendo uma entrevista da Lucinha Lins. Me mandaram, ela falando da desencarnação da Elis Regina. Que os artistas tentaram abafar, porque jamais ela morreu de overdose. E foi de overdose, sim. 30 e poucos anos. O barato da cocaína. Acabou. Entendeu? Então, é a maior idiotice. E o que nós temos no futuro? Muitos jovens desencarnando. Então, nós vamos para muitos velórios de filhos de amigos nossos. Por excessos.
por drogas. Se prepare. Adivinhação não é bom senso mesmo. É só raciocinar. Estragara na mocidade os melhores anos do corpo. Perseverara nos prazeres menos dignos em todo o curso da idade madura. Foi a juventude. Na idade madura estragou mais ainda, como ele coloca aqui, perseverara nos prazeres. Não teve na juventude? Fase adulta continuou, perseverando, com a mesma vergonhice, como dizia a manhã. Sexo, drogas. E por aí se vai. E ainda na velhice precoce, não exagerou na juventude? Exagerou na vida adulta? Envelheceu antes da hora. Fazia questão de parecer um jovem da época, peralta e conquistador. Caboclo já com 50, 60 anos, se comportando como um adolescente de calça cocotinha. E querendo ter a mesma virilidade, a mesma vida sexual. Esse texto está desfocado? Só que o livro é de 1945. E a gente percebe que hoje, em 2023, está mais atual ainda. Continua, vamos entender aqui a vida do senhor Levindo, peralta e conquistador. Aí a pergunta é, o que esse homem está fazendo no espaço celeste? O Uriel levou ele para lá. Vamos ver. A história foi interessante, é interessante para a gente entender porque que cada macaco tem que estar no seu galho. A molétia do fígado retivera-o no leito. Claro, qual é o fígado que aguenta com álcool? Me diz. Quem que não sabe que álcool prejudica o fígado? Daí vem a cirrose hepática. Quem que não sabe que o álcool destrói o esôfago, estômago e tudo mais? Até a máquina cerebral. A moléstia do fígado retivera-o no leito, ficou preso no leito, durante meses. Porque é rápido também o fígado. Porque o que os ignorantes falam? Mas nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, a gente tem que aproveitar. É, caboclo? Mas vou te dizer uma coisa. Todo mundo vai morrer. É verdade, você está certo. Como? Ah, mas tem muita gente que teve uma vida de saúde e ficou em cima de uma cama. Ele está em cima de uma cama. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde física e mental. Tá? Porque às vezes a gente não bebe no fundo, mas tem uma língua maledicente, tem um coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Isso adoece também. Isso não deixa de ser um suicídio também. Mente sã, corpo sã. Então, é saúde mental, eu vou falar saúde espiritual e a saúde do corpo. Agora a gente para e pensa, beleza, como é que vai morrer? Outra coisa, a desencarnação não nos livra da enfermidade. A gente vai para o mundo espiritual e muitas vezes continua enfermo. Reencarna, continua enfermo. Olha a confusão que você arruma. Por que a gente olha para a criança nascendo com insuficiência respiratória? Criança nascendo com cirrose hepática? Como? Entende? Então a coisa é muito longa. Mas vamos entender a vida do Laurindo. Vamos ver a história do senhor Levindo. A moléstia do fígado retivera-o no leito durante meses. Contudo, não lhe atendia o enfermo aos convites de meditação
E longe de tratar convenientemente da enfermidade, lutou desesperado contra a sua influenciação invisível, bombardeando-a com venenos químicos de variadas espécies. Ou seja, ele tinha condições financeiras? Tinha. Ao invés dele fazer a reflexão, o que ele fez a vida inteira para acabar com o fígado daquele jeito? Não. Ele saiu procurando todos os médicos, tomando tudo que era medicação para ficar curado. É interessante como ele fala da doença, né? É um convite à reflexão e às vezes a pessoa não quer parar. Não quer. E aí quando eu li isso aqui, eu lembrei dos meus dois amores, né, papai? O meu pai, eu conto sempre isso para vocês, mas foi um exemplo de resignação. Ele nunca reclamou. E olha que o papai ficou cego e amputou as duas pernas. Lá em casa, as desencarnações são bem light, né? Para não dizer o contrário. E ele amputou as duas pernas. E aí ele disse, e eu dando banho nele, ele disse: minha filha, se o meu corpo está desse jeito, foi porque eu não cuidei do corpo. Papai não é espírita, não. A única espiritada lá em casa sou eu. Eu sou a única espírita. Papai era pouquíssima de frequentar a religião, mas um homem temente a Deus, um homem que orava. Mas a reflexão dele, então em nenhum momento ele questionou a Deus, por que Deus? Não, ele trouxe toda a responsabilidade para ele. Para ele, eu não cuidei do corpo. Entende isso? E aí é como ele diz aqui, olha. Não lhe atendia o enfermo aos convites de meditação. Quem era que estava convidando ele à meditação? A enfermidade. O fígado. E longe de tratar convenientemente da enfermidade, tratar convenientemente, ou seja, para de beber, muda a alimentação. Lutou desesperado contra a sua influenciação invisível, bombardeando-a com venenos químicos de variadas espécies. Então, até hoje, você bate uma enfermidade dessa, um câncer, e a gente quer destruir o câncer, mas a gente não quer pensar qual a lição que o câncer quer nos trazer. Não é verdade? Por exemplo, eu com as minhas enxaquecas, né? Ela me traz uma lição. Qual é a lição? Come menos. Aí eu não quero pensar, eu só quero tomar medicação para ficar livre da enxaqueca. Mas será que eu não consigo entender que a enxaqueca está para puxar o freio da boca? Porque, meus irmãos, é como se fosse assim, vou reencarnar. Qual é a tua fraqueza, Conceição? A boca. Adoro comer. Então, eu vou te dar uma forcinha, minha filha. Você vai ter um problema seríssimo, digestório, e você também vai ter uma intolerância alimentar, que é para poder frear. Então, muitas vezes, essas enfermidades menores é para que nós não venhamos a chutar o pau da barraca. Ou seja, se comprometer, ao invés de durar 70, 80, a gente vai durar 50. E eu digo, se não fosse a enxaqueca, eu adoro comer. Eu amo tucumã, gente. Tucumã é uma fruta daqui da nossa região espetacular. Essa frutinha cortadinha dentro do pão é de babá, gente. Mas ela é muito gorda, me dá enxaqueca. Nós temos uma outra fruta chamada cupuaçu. Ah, meu Deus, que coisa, um creme de cupuaçu? Não posso. Os bolos, né? E vem a diabetes, Conceição freia. A diabetes está dizendo, educa a boca. Se a gente não consegue controlar frente a um doce, a gente vai controlar a nossa moral? Não vai, a gente é derrubado por um doce. Em que a saúde diz, você não pode comer, e você vai lá e come. Mesmo sabendo que está se matando, porque é um vício, o açúcar nos vicia. Então, essas enfermidades é dedinho de Deus, porque o processo do controle da alimentação também faz parte da evolução moral. A gente pensa só no sexo, né? Não, isso também faz parte. Basta a gente lembrar o livro Nosso Lar, da confusão que foi na construção da colônia, porque o povo queria continuar comendo tudo lá. E quantas vezes a gente desencarna e fica dando trabalho no mundo espiritual porque a gente quer comer. Eu tô com fome.
Então essas enfermidades, elas são educativas. Elas estão para nos educar. E educar como? É aquela professora já com a palmatória na mão. Errou, leva bolo na hora. Errou, leva bolo na hora. Comeu a glicose, tchum! Comeu a enxaqueca, tchum! E a minha, eu descobri naquele dia, é áurea, né? É aquela que você quando fica sem enxergar nada, uns 30 minutos sem enxergar nada. Se me der eu dirigindo, eu tenho que parar o carro onde eu estiver e esperar passar, porque a gente não enxerga. Aí depois te prepara que aí vem as vômito e muita dor na cabeça. Então, essas coisinhas menores, a gente está aqui pegando o nosso Levindo, né? Com as suas enfermidades, em que o nosso Humberto de Campos diz, olha só, não lhe atendi o enfermo aos convites de meditação. E nós temos essas chamadas menores. Então, eu estou com uma enfermidade. Estou por quê? O que essa enfermidade quer me ensinar? Qual é a lição que essa enfermidade está me trazendo? Em que momento eu deixei de cuidar do corpo? Por exemplo, eu falando das minhas enfermidades, eu não posso falar da do outro, mas falar das minhas. Eu passei 30 dias sem andar, há muitos anos atrás, por conta de uma inflamação do nervo ciático. Mas eu reportei, que foi o quê? Uma leve discussão com a irmã minha. Na hora. Nem consegui vincular aquela dor ao ciático. Que eu não conseguia, era uma dor na perna, na perna esquerda. Depois eu vim entender o que era aquela dor, porque eu nunca tinha tido crise. Então, aí mais uma lição. E para eu me recuperar do ciático, eu tive que ficar mansinha. Meses e meses, anos, até eu aprender a ser bem mansa. E até hoje, se eu tentar deixar de ser mansa, ele vem e diz, cale a sua boca, ele dá aquela pinçada. Mas são o quê? Recursos da espiritualidade para nos educar. E que bom, gente. Eu não posso reclamar do ciático. Eu tenho que dizer obrigada, meu irmão, porque se não fosse você, eu já tinha arrancado a cabeça de meio mundo. Obrigado, enxaqueca, porque se não fosse você, eu estava comendo e com certeza o fígado já estava só gordura. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ver, a enfermidade como um freio de mão, né? Aquele freio que puxa para dar uma freada. E quando a enfermidade já nos convida a desencarnar, aí ele diz assim, olha, eu já tentei de tudo. Vocês sabiam que antes de instalar um câncer na gente, as células já lutaram 4 vezes no nosso organismo para tentar reconstruir? E a gente vai lá e destrói de novo. Ela tenta de novo, a gente vai lá e destrói de novo. Na 4ª vez a gente chega, não tem mais o que fazer. Nós temos a defesa do corpo, mas a gente é o inimigo do próprio corpo. O que é uma diabetes? É um pâncreas cansado. O pâncreas não aguenta mais fabricar insulina. Ele cansou. Ele está cansado. E a gente não respeita o pâncreas e bota açúcar para dentro. Sem o mínimo respeito com o nosso irmão pâncreas. Nem exercício a gente faz, que é para ajudar a criatura a trabalhar. Entendeu? É isso. Entendeu? Duelava, a luta em relação, e ao mesmo tempo que ele diz, olha o que, olha, duelava e reclamava. Por que isso aconteceu comigo? Sempre fui um homem trabalhador. Choramingando. Queria mais algum tempo na terra para solucionar alguns negócios. Dizia em pranto, precisava liquidar certos problemas que a sua confiança no corpo adiara indefinidamente. Mas o organismo exausto não lhe satisfazia as solicitações. As células cansadas enviavam à mente enérgico ultimato, exigindo independência. Haviam servido sem cessar a um tirano que lhes não oferecera tréguas. Olha. Vós sois deuses.
As células do fígado. Elas lutaram, coitadinhas, para refazer, para recuperar. Mas ele era um tirano, enfiando o álcool para destruir o fígado. Comendo bastante. É o tirano. E as células, coitada ali. Por isso que ele diz, sem cessar, a um tirano que lhes não oferecera tréguas. Era constante os maus tratos. Durante muitos anos de trabalho em comum. Elas curavam, eles adoeciam. Porque nós temos uma força física, a misericórdia divina colocou um batalhão de proteção no nosso organismo. Meus irmãos, a gente está aqui. Quem é que está filtrando o nosso sangue? Os rins. Vai conversar com um paciente renal. 2, 3 vezes na semana tem que ir numa clínica para fazer isso. Correndo um risco terrível. E aqui o nosso rim está trabalhando. Aí ele só faz dizer, bebe água, criatura de Deus, para me ajudar. E a gente taca refrigerante para dentro quando está com sede. Cada refrigerante é 1 quilo de açúcar. Entende? Depois a conta vem. Debalde, em vão, recorreu a remédios e providência. E o Levindo vai ficar quietinho, porque nós iremos dar continuidade no nosso próximo estudo. Então, a história de Levindo, cenas do próximo capítulo. E aqui nesse último parágrafo, né, tia, aquela história, vós sois deuses. E aí tá aí teu reinado, tuas células, teu corpo, teus pensamentos. Então, que tipo de deuses nós estamos sendo para esse grande universo, né? Porque o corpo é um universo. O corpo é um universo. Meus amigos, você pode ser um bilionário. Não tem como você comprar um novo coração. Não tem como você comprar córneas. Pode até fazer um transplante, né? Um transplante não, né? É um transplante, né? Um transplante. Mas tem determinados órgãos que não tem como transplantar. Não tem dinheiro no mundo que pague. Foi bom, gente, o estudo? Lições? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto mais evoluído você é, mais pesado é a cruz. Tá? Porque você se torna um diferente no meio dos iguais. Agora, nadar contra a correnteza, isso dói. E um espírito nobre, encarnando no planeta, ele é um solitário. Então, a cruz dele é muito mais pesada. Quando eu estou no mundo espiritual, eu estou aprendendo lições. Sempre nós vamos estar aprendendo. Quando eu encarno, eu vou praticar o que eu aprendi. O que me mostra que eu estou em evolução é a minha atitude. Então, quando eu vivo, eu estou evoluindo. Eu aprendi a lição, eu fixei a lição. O que é a eternidade? É quando eu, espírito, não preciso mais encarnar. Todas as lições que eu tinha de aprender encarnada, eu já aprendi. Mas o que nós temos a consciência é que o espírito nunca para de evoluir. Sempre ele está no processo de aprimoramento. Por quê? Porque nós nunca seremos Deus. Logo, as lições são infinitas. Quanto mais evoluído o espírito, mais pesado é a sua cruz. A cruz que o Cristo carregou
Era a cruz dele ou foi que colocaram nos ombros dele? Colocaram nos ombros dele. Qual é a nossa diferença? Nós temos cruz? Temos, que nós colocamos. Nós construímos as nossas cruzes, com as nossas atitudes e com os nossos vícios. Nós ainda não estamos no nível de um espírito superior que carrega uma cruz pesada, que não é a dele, é a nossa. O espírito da terceira ordem, ele sempre vai para receber. Ele não vai para dar. Ele vai para que os problemas dele sejam resolvidos. Ele não quer ouvir o problema de ninguém. Em nossas orações, nós vamos sempre para pedir. Mas nunca para Senhor, tens em mim uma serva. O que queres que eu faça? Um espírito nobre, ao sair daqui, ele precisa de repouso, porque a luta foi árdua. Difere da gente? Difere, porque a cruz que nós carregamos é construção nossa. Esses espíritos nobres, eles não constroem cruz. Eles carregam uma cruz e que não é deles. Nós queremos o mundo celeste, mas a gente não entende por que a gente não pode estar lá. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde física e mental, tá? Porque às vezes a gente não bebe no fundo, mas tem uma língua maledicente, tem um coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Isso adoece também. Isso não deixa de ser um suicídio também. Mente sã, corpo sã. Então é isso que a gente tem que ver, a enfermidade como um freio de mão, né? E quando a enfermidade já nos convida a desencarnar, aí ele diz assim, olha, eu já tentei de tudo. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes, que com muito amor a cada um de nós conduziram esse estudo. Graça te damos, amor amado, que assim seja.